Vou tentar dar continuidade a alguma coisa que eu já comecei a falar na semana passada. Eu trabalhei um pouco disso numa reunião que a gente faz lá em casa também, mas eu vou compartilhar aqui com os irmãos, porque é algo que eu sei que não é só para aquele grupo que está lá, mas para esse grupo aqui também. A gente estava falando sobre a vida de Abraão. Eu não vou voltar em Gênesis, tá? Eu vou só relembrar que quando a gente abordou a vida de Abraão, a gente viu uma série de acontecimentos, fatos subsequentes na vida dele, que apontavam que Abraão não estava pronto para aquilo que Deus queria fazer com ele no final da jornada em que Deus estava preparando ele. Deus chamou o pai dele procrastinou, não prosseguiu até a terra prometida, morreu no meio do caminho num lugar chamado Arã. E aí Deus fala para Abraão para que ele saia do meio da parentela dele. Ele não faz isso. Ele se move, mas ele não sai do meio da cultura, da família, dos valores da família. Por quê? Porque ele leva Ló com ele. É quase como se ele estivesse falando assim: eu vou, mas vou fazer uma mala para viagem, levando um pouquinho dessas coisas aqui que são a herança da minha família, né? Ele levou Ló com ele. E aí as coisas começam a se complicar com Ló e os pastores de Ló, ao ponto que a prosperidade é interessante isso aqui, né? Eu não falei antes. Por muito prosperar, eles não estavam conseguindo fazer aquilo que Deus mandou fazer. Porque os pastores estavam... o gado multiplicou muito, os recursos multiplicaram muito e os recursos não eram suficientes para as duas famílias, a família de Ló e a família de Abraão. Então, por muito prosperar, eles não conseguiram fazer o que Deus queria. E aí, eles se separam. Ló é guiado pelos olhos, pela concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, porque Abraão fala assim, Abrão na época, né? Ó, se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Tipo, vamos nos separar, porque não está dando mais para a gente ficar junto. E aí ele olha para a campina de Sodoma e Gomorra, vê que é um lugar aprazível, Ló, né? E escolhe ficar na campina de Sodoma e Gomorra. E aí Abrão vai para o lado do Negueb, lado mais desértico, lado mais paupérrimo do lugar. E aí Deus volta a falar com ele. Fala, agora que você deu o primeiro passo, eu vou dar... Qual foi o primeiro passo? Foi Deus. Deus olhou para ele e chamou ele. Considerando que Deus olhou para Terá e chamou Terá, e Terá não deu o segundo passo, a coisa morreu ali. Aí ele foi e mudou para Abrão. Aí ele chama Abrão, e Abrão fala assim, Abrão, eu dei o primeiro passo, agora você tem que dar o seu passo. Aí Abrão dá um meio passo, ele não dá um passo completo. E aí Deus fica esperando. Isso aqui é uma lição, irmãos, também. Às vezes a gente quer que Deus faça as coisas, mas a gente não faz a nossa parte. Às vezes Deus tem um chamado e a gente estaciona achando que Deus vai fazer todo o trabalho. Deus, eu creio num Deus sinérgico, assim, um Deus que nos chama a compartilhar. Cara, de onde você tirou isso? Da Bíblia inteira, cara. Mas eu vou usar aqui uma passagem que mostra que o caráter de Deus é se esvaziar, é se doar, que é Filipenses capítulo 3, onde fala que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes mesmo se esvaziou. Esse princípio de esvaziamento é o que faz... Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo, né? Já que a gente está nessa mesa grande aqui. É como se Deus chegasse aqui, olhasse para o Arcelino e falasse assim, Arcelino, vamos levar essa mesa lá para fora? O pessoal, é Deus. Deus podia chegar aqui e levar a mesa. Mas ele falou assim, Arcelino, vamos levar a mesa lá para fora? Você pega nessa ponta, eu pego na outra ponta. E aí Arcelino vai, pega na ponta da mesa e Deus na outra ponta. E ele leva a mesa para fora. Quem ganhou nesse processo? O Arcelino. Por quê? Porque ele exercitou algo com Deus. Esse é o mais forte do processo de carregar a mesa. Deus podia carregar a mesa sozinho, mas qual é o caráter de Deus? É se esvaziar. Então, ele abre mão da sua glória e desce no nível do homem para falar assim, pega de um lado que eu pego do outro. Quando ele fala pega de um lado que eu pego do outro, é como se Deus estivesse falando assim, olha, metade da força é sua, metade da força é minha. Mas vocês conseguem entender que Deus, ele tem toda a força? Então ele não precisaria fazer isso. Então isso é um esvaziamento. Se ele faz isso para salvar, porventura a gente acharia que ele não faria isso para outras coisas.
Ele faz para salvar, irmãos. Cara, como assim ele faz para salvar? Filipenses 3. Ele se esvazia em Cristo. Então, o movimento de Deus é sempre um movimento de esvaziamento. E aí, quando ele vai chamar Abrão, ele fala assim, eu faço a minha parte, você faz a sua. Ou seja, eu dou um passo, você dá um. Eu dou mais um, você dá mais um. Só que Abrão não estava nem dando ele deu meio passo, levou logo com ele, aí quando ele deu o passo completo, Deus fala, ok, agora eu vou fazer o resto da obra contigo. E aí nesse processo, a coisa se desenrola até um ponto que passa um tempo razoável e Abraão e Sara meio que se desesperam. Deus já tinha falado com eles 3, se não me engano, talvez 4 vezes, acho que foram 4 vezes. E aí eles, não, caramba, vamos dar o nosso jeito aqui, né? Porque senão Deus vai passar vergonha, porque eu já falei para todo mundo que Deus ia dar um filho, né? E aí agora ele não dá, coitado de Deus, vai passar vergonha, então é melhor eu ajudar Deus. E aí ele se propõe a ter um filho e tem Ismael. Ismael é filho da serva. Chega um ponto que antes deles terem o filho da serva, Deus, na 4ª vez, se não me engano, que Deus vai falar com ele, ele fala assim, eu vou te dar um filho. Aí Abraão fala, mas como se o meu único herdeiro, eu vou te dar uma herança, desculpa, eu vou te dar uma herança. Mas como se meu único herdeiro é o Damasceno Eliezer, né? Ou seja, um cara lá de Damasco que é servo da minha casa. Ele fala, não, vou te dar uma herança vindo da tua herança, da tua descendência. Então você vai ter um filho. E aí, depois de ter ouvido isso 4 vezes, eles têm Ismael. Deus passa 13 anos sem falar com Abrão. 13, irmãos. 13 anos, né? É assim, às vezes a gente ora um mês, ou a gente espera um ano, na expectativa de que Deus vai fazer algo, a gente já começa a desanimar. Um ano eu já estou exagerando, né? Principalmente a geração mais moderna, por causa da nossa cultura, e eu boto aqui, ó, para o pessoal que está assistindo ali, o que está escrito, o que está sendo gravado, né? Que por causa... Isso aqui é um exemplo de algo que está maximizando em nós uma quebra de resiliência, uma quebra de paciência, de temperança, de longanimidade. A gente quer tudo agora, junto, ao mesmo tempo, na nossa hora. Então, se a coisa não for muito dinâmica, se demorar um pouquinho, a gente já não acha aquilo bom. E isso acaba influenciando um pouco a nossa vida espiritual, porque a gente não sabe maturar o tempo de Deus. A gente quer que Deus faça e quer que Deus faça agora. A gente começa a orar por uma coisa e a gente já tem expectativa de, vamos lá, posso orar agora. Eu tive várias experiências de eu nem começar a orar direito e Deus já fazer. Agora, ainda tem outra situação, né? A gente acha que Deus vai usar ao mesmo tempo com todo mundo. Sim. E você vai ser 13 anos, comigo pode ser 13 dias. Sim. E a gente se compara, né? Já fez ali, fez aqui, não fez aqui. Deus tem um modus operandi muito particular. Né? E aí, já tive vezes em que eu mal comecei a orar e a coisa veio. E teve outros momentos, ou tem coisas que eu ainda estou orando até hoje e não veio ainda. E eu persisto em oração. E a gente está mal acostumado de querer tudo de imediato, no estalar de Deus, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? E Deus não é o gênio da lâmpada. E aí Abrão se desespera, ele tem Ismael. 13 anos se passam, Deus não fala com Abrão durante 13 anos. E depois de 13 anos ele volta e ele fala, eu vou cumprir a minha promessa. Você foi infiel, mas eu sou fiel. Eu vou cumprir a minha promessa. E aí ele fala assim, Deus, tomara Ismael viva aos teus olhos. Isso aqui é interessante, porque eu quero que vocês entendam que é o pai da fé que eu estou falando, tá? É o pai da fé que levou Ló, é o pai da fé que quis ter Ismael, e é o pai da fé que quando Deus volta e fala, vou cumprir. Aí ele fala, Deus, mas eu já fiz parte do trabalho. Quando ele fala assim, tomara Ismael ache graça aos teus olhos. Tipo assim, ele está falando, olha, Deus, eu sei que o Senhor falou que ia fazer, mas eu já tive Ismael. Então, faz a partir dele. Faz a partir disso aqui que eu já construí. Aí Deus está falando, não me interessa o que você construiu. Não me interessa o que você já fez. Você fez na força do teu braço?
eu vou fazer do jeito que eu devo e quero fazer, porque eu sou Deus. Às vezes a gente faz isso, irmãos. Às vezes a gente... Lembra do tentar a Deus? Às vezes a gente não consulta Deus, ou a gente se desespera, e na força do nosso braço a gente se move numa direção. E aí Deus volta a falar conosco e fala assim, olha, eu vou fazer. Aí você, mas Deus, eu já adiantei teu trabalho aqui, já fiz metade. Aí Deus fala, olha para nós, né? Olha para vocês, olha para mim e vai falar assim, não, eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. Do jeito que eu planejei. Não do jeito que você quer. E aí a gente se desespera, né? Pô, mas e tudo aquilo que eu fiz? E toda aquela obra que eu construí, né? Isso acontece muito no lado ministerial, né? Ah, e aquela congregação que eu comecei, e aqueles irmãos que eu reuni, e aquele templo que eu construí, e aquele equipamento que eu comprei, e aquela viagem que eu marquei. Aí Deus está olhando e está falando assim, poxa, mas... você não teve paciência de esperar? Você passou os pés pelas mãos, botou os carros adiante dos bois, e você quer que eu salve uma coisa que começou errada. Aí Deus está falando para Abraão, não, eu vou agir não a partir de Ismael, eu vou agir a partir do filho de Sara. E aí ele tem Isaac com Sara, e aí Deus chega naquele ponto que eu trabalhei com vocês na última vez, né? Dele chegar e falar assim, ok, eu falei que ia abençoar você para que você fosse uma bênção. Então, o meu propósito contigo, Abraão, não é que você seja Abraão, pai de uma nação, mas Abraão, o pai de muitas nações. E você o será pela fé. Por quê? Porque é pela fé que você herda essa promessa. Então, a tua herança, a tua descendência não é da tua carne, mas é da tua crença. Se não é da tua carne, então não é só o pai de uma nação, ou seja, da sua descendência segundo a carne, de muitas nações, inclusive aqueles que são gentios, os estrangeiros, aqueles por quem você não dá nada. Se eu estou te dando essa descendência para isso, então, Abraão, essa descendência não pode ser sua, ela é minha. Então, eu te dei aquilo que você mais queria, você pensando que era para você. Mas aquilo que você mais queria, na verdade, eu estava te dando para que fosse usado para a minha glória. Então, o chamado de Deus para Abraão é que ele ia usar Abraão para ser uma bênção, ele ia prosperar Abraão, ele ia fazer Abraão seu pai de muitas nações para a glória dele, Deus, e não de Abraão. Então, a descendência de Abraão não era descendência de Abraão, era descendência gerada para Deus. Você lembra quando Ana estava choramingando pelos cantos, porque ela não podia ter filhos? E aí ela vai balbuciando no templo e ele olha para ela e fala assim, tá bêbada, mulher bêbada no meio da tarde, né? Aí vai lá e chama a atenção dela. Aí ela fala, não, eu estou orando porque eu não posso ter filhos. E aí Deus dá o filho a Ana. E ela, nesse interlóquio com Deus, né? Ela fala que o filho seria consagrado a Deus, seria uma criança, né, entregue nas mãos de Deus. E ela faz isso. Quando ele nasce, ela vai e deixa ele no templo. É basicamente o que Deus queria que Abraão fizesse com Isaac. Olha, o teu filho é para cumprir um propósito que eu estou determinando, não aquilo que você está sonhando. Porque nós pais, aí vamos pegar a mensagem dos filhos, né? Quando eu tive essa clareza de pensamento, de entendimento, eu virei para minha esposa e falei assim, amor, você percebe que Deus fez isso conosco? Porque quando quando minha esposa ainda estava grávida, eu coloquei as minhas mãos na barriga dela diversas vezes para orar e falar assim, Deus, usa essa criança para a sua glória. Deus, usa essa criança da maneira que o teu nome seja exaltado. Usa ela para ganhar as nações, usa ela para alcançar as pessoas. E aí Deus, eu não estava na mente de Deus, mas obviamente Deus deve ter olhado assim do lado, ok, então eu vou usar do meu jeito. E aí vieram as crianças autistas, né? Que por ter essas crianças autistas, certas pessoas e algumas pessoas eu só pude alcançar através desta vida que elas tiveram a ser vivida diante de Deus. Era o meu sonho, não era o meu sonho.
Quando eu estava botando a mão na barriga da minha esposa, era isso que eu estava imaginando quando eu pensei, Deus usa? Não, já estava tudo idealizado aqui, entendeu? Não, ela vai crescer, vai ser um homem de Deus, vai casar com uma mulher de Deus, vai ser um ministro na igreja, vai ser um missionário, vai... Ou seja, idealizado. Aí Deus chega e fala assim, não, ó, ele pega isso aqui e fala, você está imaginando assim? Então eu vou virar ao contrário. Não é nada disso que você está pensando. Porque eu vou alcançar algumas pessoas através da vida do teu filho e da tua família, de maneira que os teus sonhos não poderiam fazer alcançar. Então, aquilo que Deus pediu para Abraão, ele pediu de mim em certa monta. E ele pede de cada um de nós em certa monta. Aquilo que você está colocando diante dele é para ele mesmo. Aquilo que você tem colocado em oração diante de Deus é para Deus mesmo ou é para você? Porque se for para Deus, você tem que estar disposto ao quê? A sacrificar ele no Monte Moriá. É abrir mão e falar assim, tá bom Deus, é teu. Então eu vou entregar nas tuas mãos. E aí Abraão subiu aquele monte pensando o quê? Quando eu for sacrificar, Deus vai ressuscitar. Se Deus quer fazer isso, ele é Deus. Então eu não vou questionar. Porque quando ele subiu o monte, a gente pensa às vezes que ele poderia estar providenciando um carneiro substitutivo, né? E pensar assim, ele estava subindo pensando, Deus vai providenciar um carneiro lá, como de fato aconteceu. Mas não, o autor de Hebreus diz que ele estava subindo com o coração pensando, não, eu vou matá-lo, sacrificá-lo, e Deus vai ressuscitá-lo. Ele não pensou em nenhum momento, Deus vai prover um substituto para ele. Não. Então, o nível de fé, o nível de entrega é muito maior. E aí, às vezes a gente pensa que chegando lá, né, isso acontece, e você olha para Isaac e fala assim, pô, Isaac é uma pré-figura de quem? De Cristo. Não, Isaac é uma pré-figura sua. Isaac representa tudo aquilo que você tem, que deveria ser entregue nas mãos de Deus e você não entrega. Cristo ali é o cordeiro, é o substituto. O substituído, irmãos, é você. Eu já ouvi diversas pregações, diversas igrejas falando, Isaac é uma pré-figura de Cristo. Negativo, tá errado. Isaac é você, Isaac é Barrabás. Isaac é aquilo que você tem de mais precioso, segundo os olhos da carne, que você tem que entregar diante de Deus para que Deus use aquilo para aí sim fazer alguma coisa. Às vezes você está segurando aquilo que Deus está te dando, ou Deus está provendo em você. E aí, irmãos, isso cabe para tudo. Isso cabe para bens materiais, família, ministério, dons, talentos, tudo. O que é que Deus tem te dado e você tem retido e não tem entregue nas mãos dele para ele fazer o que ele quer? Enquanto isso não acontecer, Deus não pode dar o próximo passo. Enquanto isso não acontecer, você continuará sendo Abrão e não Abraão. Percebe? Você restringe aquilo que Deus gostaria de fazer através da tua vida. Por quê? Porque você está olhando com os olhos da carne. E aquilo que você pediu a Deus, você pediu para você não pediu para a glória dele. É uma oração egoísta. Tá claro isso? Tá claro, Léo, será que é por causa disso que a gente, não acontece comigo, né? Deve acontecer com alguns, uma sensação de não estar fazendo a coisa certa, uma angústia, sabe? Sempre, parece que está sempre atrás, né? E quando você faz, você ainda fica, será que eu estou fazendo para mim ou é para ele, né? Então vem uma angústia, vem uma dúvida existencial, eu diria, né? Acho que é por isso, né? Irmãos, eu acho, não, eu tenho certeza, Tony, que é isso. Mas eu ainda tenho mais a dizer. E me incluo no meio, tá? Eu não consigo ver que hoje eu realmente estou dando tudo aquilo que Deus me deu nas mãos dele para que ele faça o que ele quer. Eu ainda estou retendo algumas coisas. Enquanto eu continuar retendo algumas dessas coisas, veja, irmãos, eu estou falando de salvação, eu não estou falando de salvação, tá? Eu estou falando de você ser um instrumento nas mãos de Deus. Para alguns isso vai implicar em galardão. Para outros, que é mais como eu penso, implica no teu nível de intimidade com Deus, ser instrumento nas mãos dele. Quando você retém, você crê em Deus, você tem fé salvífica, e aí Deus quer usar você para que você alcance outras pessoas, transforme outras vidas, mas você não, você está sendo um crente carnal, vamos dizer assim. Você está sendo aquela figura egoísta
de 1 Coríntios 3, onde ele fala que a obra que é edificada, ela é edificada como sendo palha, ou madeira, ou feno, que quando passa pelo fogo ela é queimada, ela não perdura. Ali ele está falando de salvação? Não, ele está falando da obra construída. A obra que você está construindo, retendo aquilo que Deus te deu, é uma obra que não perdura. Por quê? Porque ela não cumpre a vontade de Deus. Você vai ser salvo, aí Paulo usa essa frase, ele fala assim, salvo como que pelo fogo, né? Lá em 1 Coríntios, ele está dizendo assim, olha, aquilo que você construiu vai queimar rapidinho, não vai perdurar. Por que não vai perdurar? Porque você jogou todas as suas forças em construir algo para você. E você ficou retendo e não se permitiu ser usado por Deus para construir algo maior. E às vezes, Deus quer te usar como ele queria usar Abraão. Para que você seja o impacto dentro da comunidade que você está inserido. E aí a gente pergunta, né? Vou usar até aquele título do livro do Leonard Ravenhill, né? Porque tarda o pleno avivamento. A gente fica pensando, caramba, por que o avivamento não vem? Por que Deus não faz o grande mover? Por que Deus... Às vezes é porque a gente não permite Deus fazer, irmãos. Agora, antes de... Porque Deus quer, rapidinho, porque Deus quer nos usar na plenitude do potencial que Ele está querendo nos usar, e a gente retém isso. Porque a gente não está disposto a abrir mão e entregar nas mãos dele. A gente quer usar esse dom, esse talento, esse recurso, esse relacionamento, seja lá o que for o seu Isaac. Você quer usar o teu Isaac para você, para que o teu Isaac se encaixe no teu sonho, no teu idealismo, e não naquilo que Deus está querendo construir. Como não existe coincidência, a gente estava conversando sobre isso agora, antes de começar aqui com o Gomes. Eu falei para ele assim, e a plenitude, né, na nossa vida? Aí minha esposa falou, só na glória. Mas Jesus prometeu uma vida abundante aqui na terra, né? Uma vida em abundância. E eu falei para ele assim, acho que a gente não vive essa plenitude justamente por isso, porque a gente não entrega tudo. Você sabe qual é a diferença de Paulo para vocês? Paulo para vocês e para mim? Não, vocês não assinam. Paulo é um homem, irmãos, igual a nós. Moisés, um homem igual a nós. Abraão, um homem igual a nós. Aí às vezes a gente pensa assim, eu queria ter o ministério de Paulo, mas você entrega como Paulo? Você renuncia como Paulo? Você se esvazia como Paulo? Porque Deus usou Paulo a partir do momento que ele começou a se esvaziar. Que ele começou a ser imitador de Cristo, ele mesmo fala. E aí a gente fala assim, não olha para mim, olha para Cristo. Não, Paulo falou assim, olha para mim. Vocês percebem que tem uma série de falácias na igreja evangélica moderna? Não olha para mim, não olha para Cristo. Então por que Paulo falou assim, sede meus imitadores conforme eu sou de Cristo? Ele tinha consciência. Olha, qual é a minha consciência? Eu estou imitando Cristo, então eu sou a expressão visível do invisível. É isso que a gente tem que ser. A igreja não tem o ministério da reconciliação? Então nós temos que ser a expressão visível do invisível. Para quê? Para aquele que não conhece Deus, não tem um relacionamento com Deus, nunca ouviu falar de Deus, ele vai ver Deus em você. E aí você tem que falar, olha, quer conhecer Deus? Olha para mim. Quantos de nós aqui temos a coragem, a ousadia e a certeza de que está andando com Deus a ponto de olhar para o outro e falar assim, pode olhar para mim, você vai ver Deus. Isso é jactância. Então Paulo era jactante? Estou dizendo que a gente não pode se acomodar e achar assim, miserável homem que eu sou, Romanos 7. E esquecer que depois de Romanos 7 tem o quê? Romanos 8. Onde ele fala o quê? Que o Espírito de Cristo vem e a graça vem, e é uma graça capacitadora, irmãos. E aí, por que eu estou falando de Abraão? Abram aí as suas Bíblias e vamos lá em Ezequiel 36. Eu já li esse texto aqui, mas vamos de novo. Ezequiel 36, 27, se não me engano. Vamos no 25. Aqui ele está falando para uma nação corrompida. Uma nação de pessoas que deveriam estar servindo a Deus, ser instrumento de Deus nessa terra, e eles haviam se desviado. E ele fala assim, que vai chegar um tempo, né? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observei. Vamos lá em Jeremias 33. Desculpa, é 31. Verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Qual o contexto? O mesmo. Povo desviado, Deus olhando para um povo pecaminoso, aí ele fala: aí vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Essa aqui, pausa, né? Aqui é mais claro, ele está falando assim: lembra lá da aliança que eu fiz com vocês no Egito, quando vocês saíram do Egito? Aonde? No Monte Sinai. Onde eu fiz o quê? Eu escrevi a minha lei em tábuas de pedra, certo? Lá em Ezequiel, ele meio que fala isso, mas não fala indiretamente. Ele fala assim: eu transformarei um coração de pedra num coração de carne. Por que ele está usando essa analogia? Porque ele escreveu a primeira vez a aliança dele em pedra. Ele está falando assim: um coração de pedra, uma aliança em pedra. Percebem o paralelo? Ele está falando assim: olha, a aliança que foi escrita em pedra, ela não foi o suficientemente poderosa para fazer vocês seguirem os meus estatutos. Ou seja, ela era apenas um espelho, ela apenas mostrou para você o quanto você era pecaminoso, mas não produziu em você mudança de caráter. Então vocês continuaram pecando. E aí lá em Ezequiel ele fala o quê? Por isso que eu vou transformar o coração de pedra em vocês um coração de carne, e vou botar em vocês o meu espírito. E aí vocês andarão dos meus mandamentos e seguirão os meus estatutos. Ele está dizendo assim: olha, aquela lei da antiga aliança não gera em vocês transformação. Agora, quando eu derramar o meu espírito sobre vocês, vocês serão transformados. Transformados para quê? Para andar em santidade, pessoal. Não ache que a graça de Deus não é suficiente para transformar o teu caráter e mudar o teu estilo de vida, não. E aí, em Jeremias ele está falando a mesma coisa, né? Só que aqui ele é mais claro. Ele fala: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pelas mãos para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aí a gente estaciona numa vida pecaminosa, arrumando para nós a desculpa de que: mas maldito homem que sou, miserável homem que sou, eu não consigo fazer aquilo que eu intento, mas aquilo que eu não intento eu faço. Então acho que a vida é assim mesmo. E aí a gente continua no quê? Pensamentos de ruptura, egoístas, de lascívia, de inveja, e toda aquela lista que os apóstolos batiam na tecla, falando: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Às vezes a gente se acostuma a viver uma vida pecaminosa, de obras da carne, achando o quê? É a carne, é a carne, é a carne, é a carne. Tá, mas e a graça? E o Espírito? Então a gente está dizendo que Deus perdeu e que isso aqui é mentira? Abram Isaías 29. Em 29 ele fala assim, no verso... Vou tentar ler rapidinho aqui do 13 em diante. Que horas são? 24, tá.
O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o olheiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não terá tido por bosque? Aqui ele faz uma pergunta, ele fala assim: olha, você está vendo todo um povo que anda conforme os seus caminhos, conforme a sua justiça, e truca Deus. Quando ele fala assim, o barro olhando para o olheiro e falando com o olheiro e trucando o olheiro, falando assim: eu acho que não é bem assim. Aí ele faz uma pergunta, né? Porventura não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não terá tido por bosque? Vai no 32 e vocês vão ver que ele explica o que é isso aqui. Isso é o 29. Se for no 32, ele vai voltar a falar essa mesma frase, só que aqui ele dá um contexto maior para ela. No verso 14: o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pasto para os rebanhos, até que se derrame sobre vós. Olha só, ele está falando o quê? Ele está falando: olha, tudo aquilo que vocês construíram vai ruir. Tudo aquilo que vocês construíram não tem proveito nenhum. O contexto de Isaías todo é uma nação desviada e andando segundo seus próprios caminhos, comemorando suas festas, guardando seus sábados, fazendo sacrifício, e Deus falando assim: eu me enojo de tudo isso, eu não ouço as suas orações. Aí chega um momento que ele está falando assim: olha, tudo aquilo que vocês construíram não vai aproveitar nada. Lembra de Abrão? Olha, porventura ache graça Ismael aos seus olhos. Aí Deus está falando assim: não, eu não vou usar a obra que você já começou. Tudo isso que você fez não vale nada. É o mesmo contexto. Ele está falando assim: olha, tudo isso que vocês fizeram não vale nada. Aí no verso 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se transformará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. A palavra que ele usa lá atrás para falar do Líbano é a mesma que ele usa para falar de deserto aqui. É Midbar. Quando ele fala pomar, pomar é terra arável, terra frutífera, lugar onde você pode plantar, é Carmel. E quando ele fala em bosque é floresta, é uma palavra em hebraico chamada Yahar. Yahar, que vem da mesma raiz que a gente usa para falar Yahvé, Yahuá, que é Deus, é o nome de Deus. Então ele está falando assim: olha, eu vou pegar aquilo que não tem proveito nenhum, é o deserto, e aquilo vai se transformar em quê? Em uma terra arável, cultivável. E depois aquilo vai virar um pomar. Por que ele não falou assim: pô, eu vou pegar o deserto e vou transformar em pomar, em bosque? Por que não foi direto? Por que tem um intermediário aqui? Porque, irmãos, Deus, ele vai se revelando e trabalha conosco através de um processo. Qual é a diferença de uma terra cultivável para um bosque? A terra cultivável tem a mão de quem? Ainda. A mão do homem. E Deus está falando assim: olha, enquanto a gente vai trabalhar junto, mas vai chegar um momento que você vai confiar tanto em mim, que aí aquilo ali vai ser bosque. O que é bosque? O que é Yahá? Por que tem Iá, a partícula Iá em Yahá na hora de falar de bosque? É aquilo que eu vou fazer crescer conforme a minha vontade. Aquilo que vai ser edificado conforme as minhas mãos, conforme a minha força. Quando é que isso vai acontecer? Quando o meu espírito se derrama lá do alto e você seguir todo esse processo. Às vezes a gente não saiu nem do deserto. 90% das igrejas modernas não saíram nem do deserto. Ainda estão na fase de querer fazer um montão de coisa que não significa nada para Deus. Força do próprio braço. É o Ismael. Aí tem uns bons 10% aí, 9%, que estão ali no pomar. Ou seja, lembra daquela aquela analogia que eu fiz do ventilador e do moinho? É isso. Ou seja, gerando força, gerando vento com a sua própria força.
ao invés de se inclinar para o vento para gerar energia, ou seja, de se inclinar para o Espírito para fazer o que Deus quer. Às vezes a gente ainda está ali na fase pomar. Estamos com Deus? Estamos, mas ainda tem muita mão do homem ali. Aí Deus está falando, não acaba aí, a obra vai mais além. A obra vai até um ponto em que você vai se entregar completamente a mim e o meu Espírito vai agir através de você e você vai transformar a realidade. O que Deus quer de nós, irmãos? Deus quer transformação, guiada pelo quê? Pelo Espírito. Isso exige de Deus o quê? Dependência. Dependência. Total e restrita dependência do Espírito Santo de Deus. Isso só vem através do quê? Entrega, renúncia. Doar o seu Ismael, subir o Monte Moriá e entregar na mão de Deus. E ver o que Deus vai fazer. Amém? Amém. Desculpa a correria, mas acho que deu para falar.